Olá pessoas, seguindo com as nossas aulas sobre as grandes navegações, no vídeo anterior nós vimos que Portugal está lá dando a volta na África para chegar no Oriente. E a Espanha tentou dar a volta no mundo para chegar no Oriente, mas tinha uma América no meio do caminho, e eles resolveram ficar ali pela América mesmo. Pois bem, nesse contexto de navegações, Portugal buscando novos territórios, buscando novas rotas, Espanha buscando novas rotas e novos territórios, tem uma grande chance de dar ruim. Por quê? Esses países, esses reinos, eles querem a mesma coisa e eles estão correndo atrás dessa coisa. A qualquer momento, eles poderiam chegar no mesmo lugar e reivindicar para si essas descobertas. De quem seria? De quem chegou primeiro? De quem chegou com mais armas? Como é que resolve isso? Vamos lembrar que na Idade Média, quem resolve disputas entre reis ou entre nobres ou entre reis e nobres é o Papa. Então, quando Portugal começa as suas viagens ultramarinas, é ao Papa que Portugal recorre para reconhecer o seu direito de explorar essas conquistas. O primeiro documento da Igreja Católica a reconhecer o direito de Portugal a dominar os territórios que descobre é a Bula Romanus Pontifex. Bula é um dos tipos de documento. Os documentos da Igreja Católica têm vários tipos. A bula é um tipo. Normalmente a bula ela traz uma decisão do Papa. A Bula Romanus Pontifex é de 1455 e ela reconhece o direito de Portugal dominar as terras africanas ao sul do Cabo do Bojador. O Cabo do Bojador é ali perto da foz do rio Senegal. Então dali para baixo, as terras na África que Portugal descobrisse seriam de Portugal. Então Portugal tinha o direito de dominar as terras que descobrisse na África, dali para baixo. Em 1493, após a descoberta da América, mas antes dos espanhóis saberem que é a América, eles ainda estavam achando que era a Ásia, Portugal e Espanha entram numa contenda, porque Portugal está dando a volta na África para chegar na Ásia. E a Espanha, teoricamente, tinha chegado na Ásia já. Só que Portugal tinha iniciado o processo de tentar chegar na Ásia primeiro. Só que os espanhóis achavam que tinham chegado primeiro. Como a gente viu, eles não chegaram na Ásia, chegaram na América. Mas enfim, afinal de contas, quem vai dominar a Ásia? Então, o Papa Alexandre VI é chamado para decidir. E aí se estabelece um acordo e a decisão do Papa é proclamada na bula Intercetera. Intercetera quer dizer alguma coisa como entre coisas. A Intercetera estabelece o seguinte: desenha-se no mapa mundi uma linha a 100 léguas dos Açores. Açores são ilhas que pertencem a Portugal que ficam no Oceano Atlântico. Então você pega os Açores, conta 100 léguas e traça uma linha. Tudo que a Espanha descobrisse a oeste seria da Espanha. Tudo que Portugal descobrisse a leste dessa linha seria de Portugal. Só que nós temos um problema. Além dessa linha da Intercetera, já tinha a linha do Cabo do Bojador. Então, o que a Espanha encontrasse, a Espanha só podia navegar a oeste dessa linha, mas acima da linha ali do Cabo do Bojador, no caso da África. Então, assim, passa uma linha, o que tem a oeste dessa linha da Espanha, o que tem a leste dessa linha é Portugal. A Espanha só pode navegar a oeste da linha, Portugal só pode navegar a leste da linha. Só que essa linha, ela estava muito perto da Europa. E aí Portugal reclama dessa linha. E aí negocia com a Espanha um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, ele estabelece uma nova linha, não mais a 100 léguas dos Açores, mas a 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão. A ilha de Santo Antão fica no arquipélago de Cabo Verde, na África. Então, tudo que fosse descoberto a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas seria da Espanha. E tudo que fosse descoberto a leste da linha seria de Portugal. Primeiro ponto aqui sobre o Tratado de Tordesilhas. Percebam que ele não é um tratado de divisão de terras. Ele é um tratado de navegação. Ele estabelece onde a Espanha pode navegar e onde Portugal pode navegar, para que eles não briguem entre si. Se é um tratado de navegação, não faz sentido eu achar, como muita gente acha, que o Tratado de Tordesilhas dividiu a América. Primeiro, em 1494 a Espanha ainda não sabia que era a América. A Espanha ainda achava que era Ásia. Colombo ainda achava que era Ásia. Não sabiam que era um novo continente ainda. Segundo ponto,
Se fosse um tratado de divisão do continente, um tratado de divisão da América, ele seria absolutamente injusto, porque se a gente pegar a linha do Tratado de Tordesilhas, só um pedacinho minúsculo da América pertencia a Portugal. Não seria justo para Portugal. Terceiro ponto, como eu falei para vocês várias vezes no vídeo anterior, Portugal queria rotas comerciais, não terras. Então não fazia sentido um tratado dividindo terras. Portugal queria rotas, então para Portugal o interessante era dividir rotas marítimas. Portanto, o Tratado de Tordesilhas ele não divide a América entre Espanha e Portugal, ele divide o mundo entre Espanha e Portugal. De um lado a Espanha pode navegar, do outro Portugal pode navegar. Mesmo assim, o Tratado de Tordesilhas não tinha muito efeito prático. Outro ponto para vocês perceberem que esse Tratado de Tordesilhas não era assim tão preciso. O tratado estabelece que a linha passa 370 léguas a oeste de Santo Antão. Quanto vale uma légua? Se vocês pesquisarem no Google aí agora, vocês vão achar a medida de uma légua. Só que nessa época, a medida da légua em Portugal era diferente da medida da légua na Espanha. Eram 370 léguas espanholas ou 370 léguas portuguesas? Eram medidas diferentes. Então, onde passa essa linha? Oficialmente, precisamente, essa linha não tem um lugar específico para passar. Terceiro ponto. Nós já vimos em aulas anteriores que a Terra é esférica. E essa linha ela passa de um dos lados do globo. Então, a Espanha podia navegar a oeste dessa linha. Potencialmente, podia navegar a oeste dessa linha, dar a volta no globo e chegar na linha de novo. E Portugal podia navegar a leste dessa linha, dar a volta no globo e chegar na linha de novo. Ou seja, na prática, o Tratado de Tordesilhas não fazia diferença nenhuma para Portugal e Espanha. Basicamente era o seguinte, tem uma linha, você corre para lá, você corre para lá. Quem chegar primeiro, pega o que encontrar. Era isso, o Tratado de Tordesilhas. Então, efeito prático, o Tratado de Tordesilhas não teve nenhum. E essa questão da linha só passar de um lado do globo, ela foi corrigida no Tratado de Saragoça, em 1529. E aí sim você tem uma outra linha que passa do outro lado do planeta, um antimeridiano, que aí sim divide o globo terrestre em duas partes. Aí sim, a partir do Tratado de Saragoça, você tem claramente definido o que é território a ser explorado pela Espanha e o que é território a ser explorado por Portugal. Só que ainda temos mais um problema. A gente está falando aqui de uma divisão do planeta Terra entre Portugal e Espanha. E o resto do mundo? E a Inglaterra, como fica? E a França? Tem uma declaração de um rei da França que é sensacional, sobre a bula Intercetera e outros documentos que dividem os territórios do mundo entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha eram as duas principais potências do mundo na época. Mas a França está crescendo, a Inglaterra está crescendo. Um rei francês da época diz o seguinte: eu quero ver o testamento, eu quero ver onde está o testamento em que Adão deixa como herança a terra para Portugal e Espanha, para os reis de Portugal e Espanha. Porque o que vocês estão fazendo é absurdo. Como assim? A terra é metade de Portugal, metade da Espanha? Vocês estão loucos? Então, para vocês verem que esses tratados, assim, tem tratados, mas na prática, nos detalhes, a França vai invadir território de Portugal, a Inglaterra vai invadir território da Espanha, Portugal vai entrar em território que seria da Espanha, a Espanha vai entrar em território que seria de Portugal. Esses tratados não são muito precisos, mas eles surgiram para tentar evitar uma guerra entre Portugal e Espanha. Aqui a gente tem as linhas, ó, por exemplo, a gente tem essa linha horizontal, da bula Romanus Pontifex. Para baixo, Portugal navega, para cima, Espanha navega. Por isso também que a Espanha pegou o caminho do Colombo, porque ela não podia vir para baixo, como Portugal. Para baixo era de Portugal, segundo essa linha. Aí a gente tem aqui os Açores, aí aqui a gente tem a linha da Intercetera, que se vocês repararem, pegaria um pedaço bem pequenininho da América, mas essa linha ela não foi traçada imaginando o continente americano, essa linha foi traçada imaginando que isso aqui tudo era o Oceano Atlântico. Não se pensou no continente. E aqui essa outra linha, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. Mas que, como eu expliquei para vocês, não era uma linha muito precisa. E, de novo, isso aqui não é para dividir as terras. É para dividir onde cada um pode navegar. É um tratado de navegação, não é um tratado de divisão de territórios. E aqui o Tratado de Saragoça,
Essa linha roxa é a linha do Tratado de Tordesilhas e a linha verde é a do Tratado de Saragoça. Então aqui dentro, entre as linhas aqui de Tordesilhas e Saragoça, Portugal navega, para fora dessas linhas, Espanha navega. Pois bem, Bartolomeu Dias voltou para Portugal, o rei de Portugal fala, legal, vamos organizar uma expedição para ir para as Índias, estabelecer acordos comerciais. Só que enquanto eles estão preparando a expedição, chega a notícia de que Colombo chegou nas Índias, depois eles vão ficar sabendo que era América, mas não importa, chegou a notícia de que eles chegaram nas Índias, meu Deus, e agora os espanhóis chegaram no Oriente antes de nós começamos essa viagem, essa exploração toda, morreu gente pra caramba, demos a volta na África e os caras pegaram um atalho e chegaram na Ásia. Bom, não chegaram, mas eles estavam achando que tinham chegado. Então o rei de Portugal, que nessa época era o rei Dom Manuel, eu juro que isso não é uma piada, o rei de Portugal dessa época se chamava Dom Manuel, chama o seu melhor navegador, Vasco da Gama, que deu o nome ao clube do Rio de Janeiro, que hoje tem um time de futebol. Vasco da Gama, um dos personagens mais importantes da história de Portugal. Também é um dos poucos personagens históricos que eu me arrisco a chamar de herói. Vasco da Gama, em 1498, libera então uma expedição partindo de Lisboa com o objetivo de chegar na Índia. Aí, Índia mesmo, país. A região tinha vários reinos, o objetivo de Portugal era estabelecer acordos comerciais com esses reinos. Vasco da Gama utiliza as informações fornecidas pelas viagens de Bartolomeu Dias, parte de Lisboa e faz o que Bartolomeu Dias havia sugerido. Primeiro navega próximo da costa, chegando ao sul do oceano se afasta da costa, encontra a corrente marítima, consegue dobrar o cabo da Boa Esperança, segue navegando próximo da costa, já na costa oriental da África, e dali parte no Oceano Índico até chegar na Índia, e lá ele estabelece contatos com os reinos de Calecut e Goa. A viagem de Vasco da Gama foi um estrondoso sucesso. Ele conseguiu completar a viagem sem grandes perdas, os navios chegaram em segurança, a tripulação chegou em segurança, e na Índia, do ponto de vista comercial, o contato foi muito positivo. Vasco da Gama, com os reis de Goa e Calecut, sinalizou a vontade do rei de Portugal de controlar o comércio da região, e os reis de Goa e Calecut se interessaram por fazer essa parceria com Portugal. Para que vocês entendam, pessoal, muita gente acha que os portugueses queriam dar a volta na África, chegar no Oriente, comprar os produtos, as especiarias, dar a volta na África de novo e levar para a Europa. Isso não compensaria se fosse feito, porque os navios não teriam estoque suficiente para levar uma imensa quantidade de produtos que valesse a pena chegar lá na Europa e ser revendido, sem contar que isso poderia estragar durante a viagem e tudo mais. Então o objetivo de Portugal não era fazer essa viagem para comprar os produtos e revender na Europa. O objetivo de Portugal era controlar o comércio. Como assim? Era ter um monopólio do comércio. O que Portugal queria fazer? Acompanhe aqui no mapa comigo. As especiarias da Índia, vendidas em Goa e Calecut, eram compradas por mercadores árabes, aqui da Península Arábica, que navegavam até Goa e Calecut, compravam esses produtos, levavam até a Península Arábica, transportavam pela Península Arábica ou pelo Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do Mar Mediterrâneo ia para a Europa. Esse era o caminho. O que Portugal queria fazer? Então, os mercadores portugueses, né, vinham aqui pelo Mar Mediterrâneo ou pelo norte da África. Os mercadores portugueses compravam esses produtos aqui no norte da África ou aqui no Mar Mediterrâneo desses mercadores árabes que traziam da Índia. O que os portugueses queriam fazer? Estabelecer feitorias, que são armazéns fortificados, e navios portugueses para controlar esse comércio. Então os mercadores árabes, ao invés de comprar de Goa e Calecut, comprariam dos portugueses. Então os portugueses fariam a comercialização dos produtos indianos. Então esse era o objetivo de Portugal, era controlar esse comércio marítimo, estabelecer que esses produtos seriam vendidos por comerciantes portugueses já lá no Oriente e seriam transportados por navios portugueses, e não mais pelos navios e pelos comerciantes árabes.
E as propostas feitas pelo rei de Portugal aparentemente foram bem recebidas por esses reis da Índia. Então Vasco da Gama volta para Portugal dizendo para o rei Dom Manuel: eles são favoráveis a fazer acordo conosco e enviam uma nova expedição para fechar o negócio. Eles querem mais propostas, então é interessante a gente mandar uma nova expedição para iniciar o processo de fazer as feitorias, fechar as negociações e iniciar a comercialização desses produtos lá. Então Portugal passaria na frente dos árabes. Chega em Portugal, Dom Manuel diz: preciso mandar uma nova expedição o mais rápido possível. O mais rápido possível, pessoal, às vezes é 1 ano, 2, porque uma viagem como essa demanda um longo tempo de preparação. Então, 1498, viagem de Vasco da Gama completada com sucesso. Vasco da Gama foi o primeiro navegador português a completar essa viagem, partindo de Lisboa, chegando até a Índia direto. Chega 1500. Dom Manuel chama seu segundo melhor navegador, Pedro Álvares Cabral, e faz uma expedição gigantesca, com 22 navios, partindo em direção a Goa, Calicut, para fechar negócio e iniciar o comércio de especiarias no Oriente. Pedro Álvares Cabral então parte com caravelas e outros tipos de navios. Entre os navegadores que o acompanham está Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias vai como capitão de um dos navios da expedição, o mesmo que descobriu ali o caminho para passar pelo Cabo da Boa Esperança. E Cristóvão Colombo parte. Sobre essa viagem de Colombo, pessoal, tem muitas lendas, muitos mitos e muitas teorias da conspiração, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão reparar que, na verdade, a explicação é bem simples de por que Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Se perguntarem para vocês, qual era o objetivo de Pedro Álvares Cabral quando parte de Portugal em 1500? A resposta tem que ser chegar nas Índias. Esse era o objetivo. Tem os pesquisadores que dizem assim: olha, como a Espanha já tinha descoberto a América, Portugal queria tomar posse das terras a leste do Tratado de Tordesilhas. Esquece isso. A Espanha ainda não tinha certeza que era um continente novo. Ninguém sabia o formato, o tamanho dessas terras que haviam sido descobertas. Tinham noção que tinha terras ali, mas ninguém sabia o tamanho, localização. O Tratado de Tordesilhas não dividia terras. Esqueçam isso, tá? Não tem nada a ver. Segundo ponto. Ainda que tivesse tudo isso, vocês lembram que eu expliquei em vídeos anteriores que as caravelas eram navios de exploração, então para descobrir rotas, terras, eram utilizadas porque eram baratos. A expedição de Pedro Álvares Cabral era muito grande. O rei de Portugal não mandaria uma expedição imensa e cara para descobrir terras desconhecidas. Ele faria o que fez o rei da Espanha. O rei da Espanha mandou 3 caravelas para descobrir uma nova rota. Se o objetivo do rei de Portugal fosse chegar no Brasil, chegar na América, ele mandaria uma expedição pequena de caravelas. Não mandaria uma expedição gigantesca como a de Pedro Álvares Cabral. Tá, mas por que ele chegou no Brasil? Tem a historinha também o mito da burrice de Pedro Álvares Cabral, que ele errou o caminho. Não, a gente está falando de navegadores experientes. Um dos navegadores que estava na expedição era o Bartolomeu Dias, que foi o cara que descobriu o caminho para atravessar, para dar a volta na África. Ele não ia errar o caminho. Não faz sentido pensar que eles erraram o caminho. Eles se perderam no meio do caminho. Não faz sentido. Então, por que raios a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Se eles não tinham o objetivo de chegar no Brasil, se eles sabiam o caminho certo, se eles não se perderam, o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte. A viagem de Pedro Álvares Cabral teve muitos problemas na viagem. A viagem estava demorando mais tempo do que o previsto. Teve problemas de navegação, problemas com navios, as águas não estavam se comportando como esperado, o clima não estava bom, enfim. A viagem estava demorando mais tempo. E aí chega um momento, a linha vermelha aqui é o caminho da ida. Chega um momento em que você tem que se distanciar da costa, lembram? Você tem que se distanciar da costa, porque se você vai perto da costa é perigoso, o navio vai mais devagar, você tem que se distanciar da costa. Só que até esse ponto, a viagem estava demorando muito mais do que o planejado. Acredita-se que Pedro Álvares Cabral, como chefe da viagem, decidiu o seguinte, falou, olha, corre o risco dos nossos mantimentos acabarem antes da gente chegar no Cabo da Boa Esperança. Então eu vou desviar a rota procurando terra para a gente abastecer pelo menos com água.
E por que Pedro Álvares Cabral decidiu desviar a rota neste ponto? Se, como eu disse para vocês, ninguém sabia a localização exata, e alguns vão falar assim, ele sabia que tinha o Brasil ali, ele foi planejado. Não foi. Vamos voltar nos mapas um pouquinho. Vamos voltar lá no nosso querido amigo Bartolomeu Dias. Olhem aqui para a linha verde. Faz parte da rota se afastar do continente africano, e vocês vão perceber que ao se afastar do continente africano, ele se aproxima do Brasil. Mas ele não sabia que aqui tinha terra. Não sabia, mas um navegador experiente desconfia. Por quê? Passando por essa região, Bartolomeu Dias avista troncos boiando. E aí ele pensa, tronco não árvore não nasce no oceano, tem terra aqui perto. Ele olha para o céu, vê pássaros voando. Pássaros não fazem ninho no mar, tem terra aqui perto. Ele não sabia a localização exata, não sabia o tamanho, o tipo de terra, enfim. Mas como navegador experiente, ele sabia que perto dessa região havia terras a oeste. Então ali a oeste tem terras. E ele marca isso nos portulanos. A oeste desse ponto deve haver terras. Pedro Álvares Cabral, de posse disso, na viagem, precisando abastecer, olha para os portulanos e diz, opa, aqui a oeste tem terra, vamos desviar a rota para abastecer os navios. Foi assim que Pedro Álvares Cabral chegou com sua frota ao Brasil. Não foi um acidente, não foi que eles se perderam, também não foi um plano maligno para tomar posse do Brasil rápido antes de ir para a Índia. Estamos indo para a Índia, vamos dar uma passadinha ali no Brasil antes? Não faria sentido isso. Foi uma circunstância do momento. Ele precisou desviar a rota e, sabendo que ali provavelmente haveriam terras, ele foi procurar essas terras para abastecer os navios com medo de que os mantimentos não fossem suficientes. Aí ele chega no Brasil, tem contato com os índios, isso são cenas dos próximos capítulos, depois a gente vai falar sobre isso. Depois que ele parte do Brasil, ele retoma o caminho, encontra a corrente marítima e no final das contas a viagem foi até mais rápida do que o planejado. Então o início da viagem demorou muito, mas depois que eles passaram pelo Brasil a viagem acabou sendo mais curta, sendo mais rápida do que o previsto. Só para vocês saberem, ele chega nas Índias e assim, a viagem nas Índias deu tudo errado, mas tudo que podia dar errado, deu errado na viagem. Os reis desistiram dos acordos porque os mercadores árabes foram lá falar e aí, vocês vão fazer acordo com os portugueses? E com a gente? Se vocês fizerem acordo com os portugueses e passarem a perna na gente, a gente vai atacar vocês. A gente vai bombardear a cidade de vocês. Aí eles desistiram dos acordos com os portugueses. Aí o Pedro Álvares Cabral mandou bombardear as cidades indianas. Aí eles entraram em guerra. No meio dessa guerra, o Pero Vaz de Caminho, que escreveu a carta, que quando a gente for falar do descobrimento, quando a gente for falar da colonização do Brasil, a gente vai ler a carta do Pero Vaz de Caminho. O Pero Vaz de Caminho, que escreveu a carta, ele morre na Índia, no meio dessa guerra. No caminho, na ida, afundaram uns navios, na volta afundaram outros. O Bartolomeu Dias, que descobriu como passar pelo Cabo da Boa Esperança, ele morreu na viagem. O navio dele foi um dos que afundou e ele morreu afundando com o navio, enfim. A viagem do Pedro Álvares Cabral deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Ele volta para Portugal como alguém que fracassou. Tanto que o Pedro Álvares Cabral, em Portugal, ele não é considerado um herói nacional. No Brasil, ele é muito mais reverenciado do que em Portugal, porque ele descobriu o Brasil. Em Portugal, ele ter passado pelo Brasil e chegado na Índia não faz muita diferença. Os portugueses não dão tanta importância assim para Pedro Álvares Cabral. Eles dão muita importância assim para Vasco da Gama, que depois que Pedro Álvares Cabral volta derrotado para Portugal, Dom Manuel fala para o Vasco da Gama, fala, vai você, porque você deu certo na primeira, acho que você vai dar certo de novo. E de fato o Vasco da Gama vai para a Índia, estabelece feitorias na Índia, inicia um processo de colonização portuguesa na Índia, ele chega a ser vice-rei de Portugal na Índia, enfim, Vasco da Gama foi um grande navegador, um grande político, quase tudo que ele fez deu certo. Já Pedro Álvares Cabral, a única coisa de relevante que ele fez foi descobrir o Brasil, foi de fato achar as terras que era o Brasil. Mesmo assim, ele achava que o Brasil era uma ilha, depois que era uma terra pequena, depois que descobriram que era uma coisa gigantesca, enfim. Mas o Pedro Álvares Cabral, assim, e nem era uma coisa que ele queria, e nem foi uma coisa que ele mesmo não deu importância. Ele falou assim, achei umas terras aqui e continuei. Como eu disse para vocês, Portugal
queria rotas comerciais. Portugal não queria terras. Então, o descobrimento do Brasil para Portugal não tinha muita importância. No máximo, era um porto para parar caso a viagem desse problema. Não era assim, riquezas para explorar. O Brasil vai se tornar riqueza a ser explorada por Portugal muito tempo depois. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver em outra aula. Pois bem, essas grandes navegações, a expansão marítima espanhola, a expansão marítima portuguesa, elas trazem uma nova visão de mundo, que vão estar muito ligadas à Idade Moderna. A Idade Moderna ela é baseada em novas visões de mundo que surgem. Então, até o século XIV, quem sabia geografia e astronomia eram basicamente os árabes, os muçulmanos. E até então só se conhecia cerca de 1/4 do planeta Terra. Então imagina o planeta Terra, divide ele em 4 partes. As pessoas achavam que era só uma dessas partes que existia. Então só 1/4 do planeta era conhecido. Em 2 séculos, ou seja, entre o século XIV e o século XVI que é o momento da expansão marítima, né? Enfim, final do século XV é a descoberta da América, o descobrimento do Brasil, e ao longo do século XVI, Espanha e Portugal fazem seus grandes impérios ao redor do mundo. Então, no intervalo de 2 séculos, os conhecimentos de geografia e astronomia, que eram quase exclusivos dos muçulmanos, passam a ser dominados pelos europeus, pelos cristãos europeus. Quase todo o mundo é conhecido, então o mundo quadruplica de tamanho. As pessoas descobrem que o mundo era muito maior do que elas imaginavam. Então tentem imaginar o impacto que isso causa na visão de mundo das pessoas. O mundo é muito maior, tem muito mais gente do que a gente imaginava, eles têm muito mais culturas, muito mais religiões, muito mais línguas do que a gente imaginava. Então o mundo é muito diferente. E essa nova visão de mundo ela vai ser muito influente nas ideias do Renascimento, na arte, na Reforma Protestante, enfim, tudo isso que a gente vai estudar sobre a Idade Moderna. Para vocês terem noção da mudança de visão de mundo das pessoas. Isso era um mapa mundi na Antiguidade e começo da Idade Média. Sim, as pessoas achavam que o mundo era assim. Basicamente uma pizza dividida em 3 pedaços. As pessoas achavam que a Ásia era um pedaço da pizza, a Europa era outro pedaço, a África era outro pedaço. Entre a Europa e a África a gente tem o Mar Mediterrâneo, entre a Ásia e a África a gente tem o Mar Vermelho, entre a Europa e a Ásia nós temos os canais. E em volta dessa pizza, as bordas da pizza são o oceano. Então a Terra era uma pizza, ela era plana, as pessoas acreditavam, né, que a Terra era plana, e os continentes eram assim, mais ou menos simétricos. O paraíso, como vocês estão vendo ali no mapa, ele ficava no extremo oriente, então eles acreditavam que o paraíso era um lugar na Terra, e a cidade de Jerusalém, onde Cristo morreu e ressuscitou, era o centro do mundo. Então, as pessoas achavam que o mundo era assim, na Antiguidade. Na Idade Média, ficou um pouco mais complexo. Continua sendo plano, redondinho, com o mar-oceano em volta, mas aqui as divisões, a Ásia, a África e a Europa já não são tão certinhas, né? Que você já tem um conhecimento maior dos litorais, dos rios, dos canais, né? Mesmo assim, essa visão medieval ela ainda é muito cristocêntrica, ou seja, enxergar o mundo como o corpo de Cristo. E Cristo está representado no mapa mundi. Ó a cabeça de Cristo, olha a mãozinha de Cristo, a outra mãozinha de Cristo e os pés de Cristo. Então o mundo é o corpo de Cristo. Então o mundo está ali, Cristo representa ali a humanidade. É um pouco mais complexo que o mapa anterior, esse mapa é conhecido como mapa TO, porque ele forma um T e um O. Então aqui esse mapa medieval, Jerusalém está aqui no centro do mundo ainda, esse quadradinho aqui cobriu Jerusalém, mas Jerusalém ainda está no centro do mundo. A gente tem a África, a Europa e a Ásia. Conforme as navegações vão acontecendo ao longo do século XV, por exemplo, Portugal vai navegando, a gente já tem uma visão um pouco mais complexa. Reparem que aqui, em 1482, esse mapa é um mapa plano, mas já vê a Terra como esférica. Vocês já conseguem perceber que é como se você tivesse pegado o globo e aberto, que é o formato dos mapas mundi atuais. Então aqui a gente já tem a noção da Terra esférica, mas a Europa um pouquinho mais parecida com o que a gente conhece da Europa no mapa, que é a Península Ibérica, né? A África ainda bem deformada, porque só se conhecia basicamente o norte da África, o que tinha mais ao sul não se sabia.
O Oriente Médio já começa a ter uma carinha de Oriente Médio e a Ásia também aqui meio deformada. Então, assim, a gente percebe muito, assim, já se começa a conhecer alguns lugares, mas ainda de forma muito simples. E antes que vocês me perguntem, esses anjinhos aí soprando representam a direção dos ventos. Então, aqui, junta informações da antiguidade com novos conhecimentos técnicos, com navegações, com as atualizações dos mapas. Em pouco tempo, as navegações trouxeram ainda mais informações. A gente tem esse mapa mundi do Henricus Martellus, produzido entre 1489 e 1490. Aqui a gente já tem a África mais parecida com o que a gente conhece sobre a África, que é a África. Ainda bem diferente, né? Bem deformadinha, mas já tem mais a carinha da África. A Ásia ainda deformada, mas já parece um pouco melhor. A África já bem mais próxima do que a gente conhece. A América ainda era desconhecida, Oceania aqui para baixo, Austrália e Nova Zelândia ainda eram desconhecidos. Mas também a gente já tem a noção do mundo esférico. Pouquinho depois surge a primeira representação do mundo em globo. Esse mapa é absolutamente impreciso, mas ele é o primeiro mapa, é o primeiro globo terrestre, feito por Martin Berheim, um alemão, em 1492, conhecido como Erdapfel. É a representação mais antiga de que nós temos notícia do mundo redondo. Como eu disse, absolutamente impreciso, mas ele é importante porque já mostra que o conhecimento científico reconhecia que o mundo era redondo, que o mundo era esférico. Aqui a gente já tem um mapa de 1573, já a América já era conhecida, a maior parte da África já era bem conhecida, a Ásia já era conhecida. De novo, é um mapa muito impreciso, vocês vão ver que ali o continente americano é bem deformado, mas já existe a América no mapa. A África ainda não está muito precisa, mas já está bem mais próxima do que é, a mesma coisa com a Ásia. A Europa já está bem preciso, tem poucos erros ali. Mas o sul ali, a Antártida, está gigantesca. Não tem a Oceania, aparentemente o que seria a Austrália ali está colado na Antártida. Né? Ficou uma coisa ali meio... Esse continente ao sul aí está bem impreciso, está bem errado, mas já se mostra a noção de que existem mais coisas do que se conhecia antes. Então a gente está falando de um processo na transformação da imagem que as pessoas têm sobre o planeta. Elas descobrem que o mundo era muito diferente do que elas imaginavam, tinha muito mais coisas do que elas imaginavam. Então no século XVI, isso aqui é a noção que as pessoas tinham sobre o planeta Terra. Junto com essa nova visão de mundo, surge uma nova noção de humanidade, de sociedade. Então, as navegações permitem avanços científicos, novos conhecimentos científicos, a geografia avança muito, a biologia avança porque se descobrem novas espécies de plantas, novas espécies de animais. Algumas crenças equivocadas foram corrigidas. Por exemplo, acreditavam que perto da linha do Equador era muito quente, então ninguém podia viver. E aí descobriram que perto da linha do Equador tinha muitas populações humanas. E a linha do Equador é, ao contrário do que as pessoas imaginavam, o local de maior biodiversidade do planeta. Então acreditavam que a linha do Equador era inóspita, porque era muito quente. E os lugares de maior biodiversidade são, por exemplo, a floresta amazônica, que está na linha do Equador. Então, perceberam que, na verdade, a linha do Equador não é inóspita, pelo contrário, ela guarda uma grande diversidade de vida. Outra coisa que se imaginava, por exemplo, que o Oceano Índico, que é o oceano que tem ali embaixo da Índia, era um mar fechado, como o mar Mediterrâneo, e não é, ele é um oceano, ele é um mar aberto. Também, os europeus começaram a ter contato com culturas diferentes, complexas, como os astecas, antigas, como as populações indígenas do Brasil, e isso mudou a noção que eles tinham de humanidade. Então, eles achavam que a humanidade era basicamente eles e os vizinhos deles. E eles descobriram que a humanidade era muito maior e muito mais diversificada. Isso vai mudar a visão de mundo deles. Também o mundo era muito maior, descobriram que o mundo era 4 vezes maior do que eles imaginavam. Então tinha muito mais mundo do que eles achavam. E essas viagens também observaram investigações científicas, observações científicas, o registro das descobertas e isso abriu o caminho para uma nova ciência. Então a ciência no século XVI ela vai se transformar muito graças, entre outros fatores, às grandes navegações, que vão trazer novas informações para esses pensadores e para esses cientistas. E aí a gente pode discutir, isso é um tema de reflexão, pode ser um tema de redação, de repente, para vocês.
A expansão marítima europeia foi boa ou ruim? Depende para quem, depende do ponto de vista. A expansão marítima europeia fez com que os europeus tivessem contato com outros povos, por exemplo, os indígenas da América, e muitos desses povos foram destruídos em conflitos ou pelas doenças trazidas pelos europeus. Por outro lado, a miscigenação, a troca de conhecimentos, a troca de informações, as trocas culturais foram benéficas para os povos que participaram dessas trocas. Então você tem um lado negativo dessa expansão marítima, né? Hoje em dia, aquele movimento de destruição de algumas estátuas que teve alguns meses atrás, esse ano, muitas pessoas falando, protestando como se a chegada dos europeus na América, por exemplo, só tivesse trazido coisas ruins, mas a gente pode encontrar também aspectos positivos do ponto de vista cultural, tecnológico, enfim. Isso é uma discussão que vocês podem analisar. E para encerrar esta aula, um pouco de poesia. Fernando Pessoa, poeta português do século XX, escreveu esse poema sobre as grandes navegações. É um poema muito bonito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu vou deixar para vocês analisarem sozinhos depois. O poema se chama Mar Português. Então ele fala desse momento que é um dos momentos mais importantes da história de Portugal, que é as grandes navegações. Diz o poema: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então é um poema que fala de todas as dificuldades, todos os problemas, né, que os portugueses enfrentaram para conquistar o mar, mas o mar tem todos os perigos, mas é onde Deus espelhou o céu, né, onde você enxerga a salvação, a conquista, enfim. Então, depois reflitam, façam uma análise mais profunda desse poema, ele é bem interessante. Encerramos essa parte das grandes navegações, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e nos vemos em breve nos próximos vídeos dos próximos temas. Até mais!